Pare por alguns segundos. Porque a história de Harry Kane desafia tudo o que costumamos acreditar sobre sucesso. Ele nunca foi considerado um prodígio. Nunca foi o garoto mais rápido. Nunca foi o mais habilidoso. E durante anos, muitos diziam que ele jamais chegaria ao mais alto nível. Mas existe um detalhe que mudou completamente sua história. Enquanto o mundo procurava o próximo fenômeno, Harry Kane simplesmente continuava trabalhando. E foi essa persistência que transformou um menino desacreditado em um dos maiores atacantes da história do futebol. Na Copa do Mundo de 2026, ele voltou a demonstrar por que continua sendo uma das maiores referências da posição, liderando sua seleção com a experiência e a frieza que marcaram toda a sua carreira. Mas como alguém que ouviu tantos nãos conseguiu chegar tão longe? Fique até o final. Porque essa história prova que, às vezes, quem demora mais para florescer acaba deixando o legado mais duradouro. O sonho começa muito antes dos gols históricos. Antes dos grandes estádios. Existia apenas um garoto apaixonado por futebol no norte de Londres. Seu nome era Harry Kane. Ele cresceu em uma família simples, onde o futebol fazia parte da rotina. Desde pequeno, sonhava em vestir a camisa da seleção inglesa. Mas havia um problema. Harry não impressionava fisicamente. Não era o mais veloz, nem o mais forte. Muito menos o garoto que fazia todos acreditarem que seria uma estrela. Enquanto outros jovens chamavam atenção pela habilidade, Harry chamava atenção pela dedicação. Era sempre um dos primeiros a chegar aos treinos. E um dos últimos a ir embora. Ele entendia que, se não tinha as mesmas qualidades naturais de alguns companheiros, precisaria compensar com trabalho. Sem perceber, já começava a construir a mentalidade que definiria toda a sua carreira. O primeiro grande não. Pouca gente sabe. Mas Harry Kane conheceu a rejeição muito cedo. Ainda criança, foi dispensado de uma equipe de base. Para muitos jovens, esse seria o fim do sonho. Mas não para ele. Em vez de desistir, treinou ainda mais. Pouco tempo depois, chegou às categorias de base do Tottenham. Mesmo assim, o caminho continuava longe de ser fácil. Harry crescia mais devagar que outros atletas. Seu desenvolvimento físico demorava. E isso fazia muita gente acreditar que ele jamais seria um atacante de elite. Mas existe uma característica que nunca apareceu nas estatísticas. Sua capacidade de aprender. Cada treino era uma oportunidade de melhorar. Cada erro virava aprendizado. E cada crítica alimentava sua determinação. O jogador que ninguém acreditava. Mesmo chegando ao elenco profissional do Tottenham, Harry Kane ainda não era tratado como um futuro estrela. Foi emprestado para clubes menores. Passou por experiências difíceis. Nem sempre jogava. Nem sempre marcava gols. Muitos já acreditavam que ele seria apenas mais um jogador comum. Mas, enquanto as oportunidades demoravam a aparecer, Harry seguia evoluindo em silêncio. Ele estudava seus movimentos. Melhorava o posicionamento. Treinava finalizações. Aprendia a proteger a bola. Desenvolvia uma leitura de jogo impressionante. Sem fazer barulho, estava se transformando no atacante que o mundo ainda não conhecia. A explosão no Tottenham. Então chegou o momento que mudaria tudo. Quando finalmente recebeu uma sequência de oportunidades no Tottenham, Harry Kane fez exatamente aquilo que sempre soube fazer: marcar gols. E não foram poucos. Temporada após temporada, ele passou a disputar a artilharia da Premier League. Quebrou recordes. Superou lendas. Tornou-se capitão.
E passou a representar muito mais do que um grande atacante. Representava a prova de que a persistência pode vencer o talento quando o talento para de evoluir. Os mesmos especialistas que um dia duvidaram agora o colocavam entre os melhores centroavantes do planeta. A liderança da Inglaterra. Na seleção inglesa, Harry Kane assumiu naturalmente o papel de líder. Não apenas pelos gols, mas pela postura, pela tranquilidade, pela responsabilidade. Sempre que a Inglaterra precisava de alguém para chamar a responsabilidade, lá estava ele. Capitão, artilheiro, exemplo para os companheiros. Sua capacidade de decidir grandes jogos fez dele uma das figuras mais importantes da história recente da seleção. Na Copa do Mundo de 2026, mais uma vez, Harry Kane mostrou sua importância. Mesmo com a experiência de tantos anos no mais alto nível, continuou sendo uma referência ofensiva, liderando pelo exemplo e demonstrando a inteligência tática que sempre foi uma de suas maiores qualidades. Muito mais do que um goleador. Quem olha apenas os números talvez não perceba. Harry Kane nunca foi apenas um centroavante. Ao longo da carreira, evoluiu para um jogador extremamente completo. Além dos gols, passou a participar da construção das jogadas, distribuir assistências, criar espaços para os companheiros, controlar o ritmo do ataque. Essa inteligência fez com que seu futebol envelhecesse muito bem. Enquanto outros atacantes dependiam apenas da velocidade, Harry Kane se destacava pela leitura do jogo. Era como um enxadrista dentro de campo, sempre pensando alguns lances à frente. Foi essa evolução constante que o manteve entre os melhores durante tantos anos. Mesmo depois de conquistar títulos individuais e quebrar recordes, Harry Kane nunca demonstrou acomodação. A cada temporada surgia uma nova versão de seu futebol. Mais inteligente, mais completa, mais eficiente. Ele entendia que permanecer no topo exige um esforço ainda maior do que chegar até ele. E talvez seja justamente essa mentalidade que o diferencia de tantos outros grandes atacantes. Na Copa do Mundo de 2026, mais uma vez, essa maturidade ficou evidente. Sem depender apenas da força física, Harry Kane mostrou por que continua sendo um dos atacantes mais respeitados do futebol mundial. Sua experiência fez diferença. Seu posicionamento criou espaços. Sua liderança deu confiança ao restante da equipe. E quando a Inglaterra precisou de alguém para assumir a responsabilidade, ele respondeu como sempre respondeu durante toda a carreira. Com personalidade. Com inteligência. E com a calma de quem entende exatamente o tamanho do momento. Mais do que gols, Harry Kane entregou liderança. Mostrou que um verdadeiro capitão influencia uma partida mesmo quando não está balançando as redes. Foi mais uma demonstração de que grandes jogadores envelhecem. Mas grandes líderes continuam indispensáveis. O arquétipo do construtor. Se existe um arquétipo que define Harry Kane, é o construtor. O homem que entende que grandes resultados não aparecem da noite para o dia. Eles são construídos. Treino após treino. Erro após erro. Dia após dia. Harry Kane nunca buscou atalhos. Nunca tentou parecer maior do que era. Preferiu deixar que seu futebol falasse por ele. Sua carreira nunca foi marcada por explosões repentinas. Foi marcada pela evolução constante. Pela paciência. Pela disciplina. E pela capacidade de melhorar um pouco todos os dias. Talvez seja exatamente isso que torne sua história tão inspiradora. Porque ela mostra que nem todo campeão nasce como um fenômeno. Alguns constroem a própria grandeza com persistência. Enquanto muitos desistiriam após a primeira rejeição.
Harry Kane escolheu continuar, enquanto outros se deixariam abalar pelas críticas. Ele voltou para o campo de treinamento. Essa talvez seja sua maior vitória. Não os recordes. Não os gols. Mas a capacidade de provar, ano após ano, que dedicação vence o talento quando o talento deixa de trabalhar. No fim das contas, a história de Harry Kane nunca foi apenas sobre gols. Ela é sobre persistência. Sobre acreditar quando o reconhecimento ainda não chegou. Sobre entender que cada pequeno passo pode aproximar você de algo extraordinário. Do garoto que um dia foi rejeitado nas categorias de base ao capitão da Inglaterra e um dos maiores artilheiros de sua geração, Harry Kane provou que o sucesso não pertence apenas aos mais talentosos. Ele pertence, principalmente, àqueles que se recusam a desistir. Sua trajetória mostra que o caminho até o topo raramente é rápido. Mas quem continua avançando, mesmo quando ninguém acredita, acaba escrevendo a própria história. E talvez seja exatamente por isso que Harry Kane continue inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Porque sua maior qualidade nunca foi apenas marcar gols. Foi nunca deixar que as dificuldades definissem quem ele poderia se tornar. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais trajetórias inspiradoras de grandes jogadores do futebol, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque a próxima grande história já está esperando por você.